Olá, amigos do canal do NEP Paulo de Tarso, da nossa querida série. Sejam bem-vindos a mais um episódio, novas reflexões. Que o Divino Mestre possa ampliar os nossos entendimentos e abrir os nossos corações a reflexões mais profundas. Que Ele possa sempre estar conosco, nos inspirando e nos iluminando. Hoje voltaremos a falar sobre o tema do alcoolismo, que havíamos falado no episódio anterior, há 15 dias atrás, que antes tínhamos dado um enfoque mais relacionado a reflexões do ponto de vista social, individual, enfim. Agora falaremos das consequências espirituais propriamente ditas, o que acontece sobre os indivíduos, os processos de sintonia, de obsessão, de vampirismo, etc. É claro, sobre a ótica do espiritismo. Nós sabemos, por meio do espiritismo, que todos aqueles irmãos que porventura desencarnaram e tiveram uma vida de vício do álcool, né, alcoólatras propriamente ditos, nós sabemos que a morte, ela não tira de uma forma mágica, ela não transporta ninguém de uma forma mágica para lugares diferentes. Ela só apenas tira os véus e revela aquilo que nós somos, aquilo que somos dentro de nós mesmos, né? Só acabam-se as ilusões, né, com a morte do corpo, mas o espírito, ele não se transforma de uma forma radical, ele continua sendo quem ele era em vida, em corpo. Então ele permanece com as mesmas tendências. E se um irmão que foi alcoólatra, que mantinha sua vida muito mais apegada aos prazeres materiais, à vida material, sem nenhum tipo de elevação, sem nenhum tipo de tendência a buscar a espiritualidade, o amor, a elevação, enfim, é natural que ao despertar no plano espiritual, ele desperte nessa mesma condição de desequilíbrio, né? De sofrimento, de perturbação. E lembrando que no plano espiritual, sem um corpo físico, o perispírito, né, é muito mais sensível às sensações do que o próprio corpo. Então, o seu desejo, a sua compulsão pela bebida, digamos assim, o vício, ele fica potencializado, né? Então, muitas vezes esses irmãos que ainda muito apegados ainda a esse desejo, a essa compulsão, esse sofrimento, eles naturalmente vão procurar satisfazer os seus vícios, né? Da mesma forma quando encarnados. Só como eles não têm um corpo físico, eles vão buscar lugares, bares, enfim, que tenham acesso livre a esse tipo de uso, esse tipo de bebida, esse tipo de desequilíbrio, né? Num processo natural de sintonia, né? E ele vai se associar mentalmente a quem, como ele, tem a predisposição a beber, ou também os mesmos desejos, os mesmos impulsos infelizes. Então ele muitas vezes se associa mentalmente a esses irmãos encarnados que consomem a bebida alcoólica. Então quem bebe geralmente nunca bebe a sós. Da mesma forma que quem faz um ato nobre, um ato de caridade, também nunca faz a sós. Nós sempre teremos companhias espirituais, sejam elas boas ou más, de acordo com as nossas próprias tendências íntimas. O nosso benfeitor André Luiz, no livro Agenda Cristã, na mensagem intitulada Sinais, ele mesmo diz que, entre aspas, seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Fecha as aspas. Então, naturalmente, não há nada de sobrenatural, de místico, em que uma pessoa que busca satisfazer suas paixões inferiores, ela encontrará espíritos desencarnados que terão o mesmo desejo que ele. Só que eles não têm o mesmo envoltório físico. Então o que acontece? Nessa compulsão, essa necessidade de satisfazer essa animalidade, esse vício, muitas vezes sem nenhum tipo de escrúpulo, esses irmãos que muitas vezes se tornam, eles passam a alimentar, a induzir em alguns irmãos suscetíveis, com os mesmos desejos que eles, cada vez mais o consumo do álcool, né, pelo processo de sintonia, pelo processo mental. Então eles passam a induzir certos irmãos para que eles possam, de forma associada,
alimentarem o seu próprio desejo através do irmão encarnado que faz o uso da bebida. E é claro, dependendo da condição espiritual, da invigilância, da negligência daquele irmão encarnado que se entrega aos excessos alcoólicos, da sua negligência com os deveres maiores, essa interação ela vai se tornando cada vez mais intensa e cada vez mais forte, né, ao longo dos anos. Até que chega a determinados pontos que alguns irmãos, como o próprio benfeitor André Luiz coloca, se tornam verdadeiros canecos vivos, taças vivas, que no livro, André Luiz descreve, no livro No Mundo Maior, no capítulo intitulado Na Medida Salvadora, ele conta o caso de um irmão chamado Antídio, em que era um alcoólatra, em que os benfeitores espirituais estavam tentando ajudá-lo nesse processo. E ele conta que esse irmão estava numa boate, né, totalmente embriagado, e que 4 entidades perturbadas, infelizes, que também eram viciadas em álcool, o subjugavam, ou seja, ele estava sendo vampirizado por 4 entidades diferentes, em que elas revisavam entre si para sorver essas energias dele, né, totalmente entregue a esses irmãos, e que elas revezavam entre si para se alimentarem dessa compulsão pelo álcool, absorvendo esses fluidos alcoólicos, sobretudo na região gástrica, né? Bom, fora essa descrição, né, do benfeitor André Luiz, o que nós podemos pensar também? De que tanto aquele irmão com uma cobertura nos prédios mais caros, né, um empresário, uma pessoa de destaque na sociedade, que tenha muito dinheiro, que tenha títulos, que tenha mestrado, pós-doutorado, enfim, uma cultura, entre aspas, para a sociedade, que se embriaga com 1 litro de uísque mais caro, e tanto aquele irmão que é desvalorizado para a sociedade, que muitas vezes é morador de rua, que não tem uma condição social, que não teve estudos, entre aspas, que se embriaga com 1 litro de cachaça mais barato, todos os dois, independentemente da posição social, da renda, do dinheiro, do conhecimento, da cultura, né, do intelecto, estarão suscetíveis a essas influências inferiores. Porque essas influências elas não estão se vinculando às aparências exteriores, mas sim às nossas próprias tendências íntimas. Então nada impede que uma pessoa muito culta, intelectualizada, seja influenciado por esse tipo de entidades. Porque, na verdade, o que alimenta elas ou não é a própria tendência interior. Independentemente da classe social, da religião, qualquer coisa que seja. Porque, pro plano espiritual, nós somos quem somos. Nem a mais e nem a menos. Com as nossas virtudes e com os nossos defeitos. Então, se nós nutrimos em nós essa tendência ao álcool, ao alcoolismo, naturalmente estaremos acompanhados de irmãos que também têm a mesma tendência que nós, só que no plano espiritual. E como que ocorre essa sintonia? Como que esse processo de vampirismo, de obsessão se dá? Existe uma lei divina, que é a lei da sintonia, que é a lei de afinidade. É da lei que tudo aquilo que nós colhermos foi tudo que foi semeado, né? E também o benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos coloca que os nossos pensamentos vão plasmar em torno de nós, em torno dos nossos passos, a vida que segundo as nossas próprias inclinações íntimas, né? Também Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então a vida só vai retribuir aquilo que nós mesmos dermos a ela, né? E o que acontece é um ciclo vicioso. O próprio benfeitor Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 15, no capítulo intitulado Forças Viciadas, acontece uma situação muito parecida com o caso do irmão Antídio, e que eles observam o caso de um irmão alcoolizado, aos brados, estava sendo expulso de um bar, e ele estava totalmente envolto por uma entidade perturbada que estava igualmente alcoolizada junto com ele, num processo de interligação inferior muito intensa.
E o Aulus, que é o benfeitor André Luiz, vai procurar explicar para André Luiz aquela cena, né? Então, o próprio Aulus, ele comenta assim, que todo impulso, o desejo inferior, no caso nosso aqui da bebida, ele vai gerar um tipo de pensamento. Todo pensamento vai gerar correntes mentais. E toda corrente mental haverá uma associação. Em toda associação ocorrerá inevitavelmente uma interdependência e uma influenciação recíprocas, tanto do encarnado quanto do desencarnado, que vai reforçar cada vez mais esse impulso, esse vício, esse desequilíbrio, de uma forma cada vez mais intensa. Então, a obsessão, no caso aqui estudado pelo vício da bebida, dando portas pelo alcoolismo, pelo vampirismo, ele não foi imposto. Ele não foi imposto por uma entidade infeliz, pelo irmão desencarnado, que também é desequilibrado. Foi apenas intensificado, né? Foi apenas explorado de uma forma indigna, né? Irresponsável, mas essa tendência já existia dentro do irmão desencarnado. Ela não foi posta lá. Então, todo processo obsessivo, seja ele qual for, ele é uma mão de duas vias, né? E é uma retroalimentação entre si, tanto do espírito encarnado quanto do espírito desencarnado. Seja ele um espírito ou até mais. E essa associação nunca é unilateral, ela é sempre das duas partes. Então, talvez você esteja pensando, como que podemos nos livrar dessa influência tão perniciosa? Como podemos romper com isso? A resposta ela não é tão difícil, é até simples, mas na prática ela não é muito fácil de ser visualizada. Porque, na verdade, como é a própria sintonia inferior que permite com que haja esse conúbio infeliz, esse vampirismo, essa obsessão, né? É só mudar a sintonia, que era o elemento de ligação, para algo mais elevado, que naturalmente essa sintonia vai pouco a pouco deixando cada vez mais tênue, mais fraca, até que a entidade infeliz, inferior, não tenha mais acesso, porque houve uma elevação do padrão vibratório, uma elevação do padrão, né? Só que isso necessita do uso firme da vontade, reta no bem. E isso nem sempre apesar de ser algo aparentemente simples, não é algo tão fácil de se viver na prática. Nessa própria conversa, nesse capítulo do benfeitor Aulus com André Luiz, o benfeitor acentua: usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Ou seja, quando você realmente usa toda a sua vontade para o bem, para o amor, para uma vida mais digna, toma consciência de si mesmo e da vida, e esse irmão que está nessa situação, ele passa a mudar o seu comportamento, mudar as suas atitudes para atitudes, pensamentos mais elevados, buscando uma vida mais nobre, com a prática, a vivência do bem, no meio da oração, da leitura de obras edificantes. Enfim, ele muda toda a sua vida, todo o seu ser para a divindade, para Deus, né? Quando ele tira os vícios e as paixões do centro e passa a colocar Deus na vida dele, de uma forma verdadeira, independentemente de que religião que seja, naturalmente ele vai deixar de sintonizar com esses irmãos perturbados, né, infelizes, e vai passar a sintonizar com irmãos mais elevados, com esferas superiores, até de uma forma mais fácil, com os próprios benfeitores espirituais. Lembrando também que o benfeitor Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo chamado Obsessão, ele conclui que dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Então, seja essa algema, a algema do álcool, a algema de qual vício for, a algema das paixões inferiores, a algema da ignorância, enfim, todas essas algemas que nos prendem muito ainda à horizontalidade, ou seja, as coisas mais materiais da vida, e muitas vezes nos impedem de que caminhamos com mais segurança, com mais firmeza, um caminho espiritual de todos nós, né? Então, não é à toa
que o nosso Mestre Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, coloca que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento em que há esse despertamento, seja o indivíduo encarnado ou desencarnado, em que ele percebe sua condição e o que ele pode fazer para mudar, ele ganha forças para isso, né? E então, ele passa a buscar outro objetivo de vida, né? Então, ele consegue se libertar dessas prisões, dessas algemas, sobretudo do vício. E lembrando também que quando nós referimos aos irmãos em desequilíbrio, que muitos de nós ainda apelidamos de demônios, de espíritos do mal, na verdade eles não são nada mais, nada menos do que filhos do mesmo Pai que nos criou, que também foram criados simples e ignorantes, segundo a doutrina espírita nos fala, e que eles estão momentaneamente perturbados, desequilibrados, seja pela ignorância, seja pelo mal, mas que isso é transitório, porque só o bem, o amor e a luz são eternos, né? Então ele precisa da mesma misericórdia, do mesmo amor, e ele também é um espírito em desequilíbrio, né? Ele não deve ser expulso, entre aspas, mas ele deve ser acolhido, né? Seja esse despertar por meio do amor ou de muitas situações em que a providência divina ela se utiliza muitas vezes da dor e das dificuldades para retificar os caminhos. Mas certamente a lei de progresso é uma lei divina, então ela se cumpre. Então, quem não nos dirá que esses mesmos espíritos que obsediaram esse irmão Antídio, que o André Luiz nos conta, daqui a alguns séculos eles não serão os benfeitores também? Certo? Pode ser certamente que sim, né? E é natural que isso aconteça, porque é da vontade divina. Para nós concluirmos as nossas reflexões, eu gostaria de fazer uma colocação. Será que nesse mundo de regeneração e provas, que todos nós estamos aguardando de forma ansiosa, que muitas vezes aguardamos também de uma forma inerte, de uma forma ociosa, muitas vezes só nas expectativas, né? Ou como espectadores, na verdade, será que realmente a bebida alcoólica vai ter lugar neste novo mundo? Será que ele vai ter espaço mesmo? Como que nós seremos uma sociedade regenerada no bem e na moral se nós não reformarmos a nós mesmos? Será mesmo que essa mudança dessa nova era ela vai ser feita de uma forma externa, de uma forma artificial, de uma forma imposta pelos benfeitores maiores que cuidam da humanidade? Ou será que devemos, por nós mesmos, começarmos lá dentro, enfrentando as nossas paixões inferiores, os nossos vícios, com amor, com responsabilidade, com auto-perdão e com a luz dos conhecimentos que já não são possíveis? Será que não é esse é o nosso papel de responsabilidade nesse momento tão importante, né? Como que nós queremos viver em um mundo regenerado, sendo que nós não temos a coragem de nos regenerar, antes de tudo? Será mesmo que a bebida alcoólica realmente é indispensável para a nossa caminhada espiritual? Será que a espiritualidade superior exige isso de nós? Ficam as reflexões aos corações de todos. Que Jesus, o Divino Mestre, possa iluminar os nossos corações para o entendimento maior das reflexões de hoje, em que possamos caminhar junto dele, agora, amanhã e sempre. Que a paz de Deus seja convosco. Abraços. Até o próximo episódio.